Arnold Schwarzenegger está com 76 anos. Após passar por várias cirurgias cardíacas, os médicos acreditam que ele talvez não viva além dos 80. Mas isso não o impediu de seguir com um propósito: ajudar 1.000 famílias pobres antes de partir. E ele ainda possui uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Se você comentar "Obrigado, Arnold", quem sabe Deus também te abençoe. Ele tem algumas das casas mais luxuosas do mundo. Uma vila nas colinas de Los Angeles avaliada em 16 milhões de dólares. Uma fazenda de férias em Idaho, avaliada em 20 milhões. E até um castelo antigo na Áustria, que custou 32 milhões. Sua coleção também impressiona. Um relógio exclusivo de 5 milhões de dólares, a moto original de O Exterminador do Futuro, quase nunca usada, e um museu do cinema de ação avaliado em 20 milhões. Mas Arnold não é só luxo. Ele já doou mais de 100 milhões de dólares para veteranos e programas educacionais, além de criar o Arnold's Veterans Home Project, que ajuda ex-combatentes em situação de rua. E todo ano ele doa 5 milhões para melhorar a educação em regiões carentes. E você? Admira Arnold? Comente abaixo e compartilhe esse exemplo. Arnold Schwarzenegger está com 76 anos. Após passar por várias cirurgias cardíacas, os médicos acreditam que ele talvez não viva além dos 80. Mas isso não o impediu de seguir com um propósito: ajudar 1.000 famílias pobres antes de partir. E ele ainda possui uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Se você comentar "Obrigado, Arnold", quem sabe Deus também te abençoe. Ele tem algumas das casas mais luxuosas do mundo. Uma vila nas colinas de Los Angeles avaliada em 16 milhões de dólares. Uma fazenda de férias em Idaho, avaliada em 20 milhões. E até um castelo antigo na Áustria, que custou 32 milhões. Sua coleção também impressiona. Um relógio exclusivo de 5 milhões de dólares, a moto original de O Exterminador do Futuro, quase nunca usada, e um museu do cinema de ação avaliado em 20 milhões. Mas Arnold não é só luxo. Ele já doou mais de 100 milhões de dólares para veteranos e programas educacionais, além de criar o Arnold's Veterans Home Project, que ajuda ex-combatentes em situação de rua. E todo ano ele doa 5 milhões para melhorar a educação em regiões carentes. E você? Admira Arnold? Comente abaixo e compartilhe esse exemplo. Arnold Schwarzenegger está com 76 anos. Após passar por várias cirurgias cardíacas, os médicos acreditam que ele talvez não viva além dos 80. Mas isso não o impediu de seguir com um propósito: ajudar 1.000 famílias pobres antes de partir. E ele ainda possui uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Se você comentar "Obrigado, Arnold", quem sabe Deus também te abençoe. Ele tem algumas das casas mais luxuosas do mundo. Uma vila nas colinas de Los Angeles avaliada em 16 milhões de dólares. Uma fazenda de férias em Idaho, avaliada em 20 milhões. E até um castelo antigo na Áustria, que custou 32 milhões. Sua coleção também impressiona. Um relógio exclusivo de 5 milhões de dólares, a moto original de O Exterminador do Futuro, quase nunca usada, e um museu do cinema de ação avaliado em 20 milhões. Mas Arnold não é só luxo. Ele já doou mais de 100 milhões de dólares para veteranos e programas educacionais, além de criar o Arnold's Veterans Home Project, que ajuda ex-combatentes em situação de rua. E todo ano ele doa 5 milhões para melhorar a educação em regiões carentes. E você? Admira Arnold? Comente abaixo e compartilhe esse exemplo. Arnold Schwarzenegger está com 76 anos. Após passar por várias cirurgias cardíacas, os médicos acreditam que ele talvez não viva além dos 80. Mas isso não o impediu de seguir com um propósito: ajudar 1.000 famílias pobres antes de partir. E ele ainda possui uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Se você comentar "Obrigado, Arnold", quem sabe Deus também te abençoe. Ele tem algumas das casas mais luxuosas do mundo. Uma vila nas colinas de Los Angeles avaliada em 16 milhões de dólares. Uma fazenda de férias em Idaho, avaliada em 20 milhões. E até um castelo antigo na Áustria, que custou 32 milhões. Sua coleção também impressiona. Um relógio exclusivo de 5 milhões de dólares, a moto original de O Exterminador do Futuro, quase nunca usada, e um museu do cinema de ação avaliado em 20 milhões. Mas Arnold não é só luxo. Ele já doou mais de 100 milhões de dólares para veteranos e programas educacionais, além de criar o Arnold's Veterans Home Project, que ajuda ex-combatentes em situação de rua. E todo ano ele doa 5 milhões para melhorar a educação em regiões carentes. E você? Admira Arnold? Comente abaixo e compartilhe esse exemplo. Arnold Schwarzenegger está com 76 anos. Após passar por várias cirurgias cardíacas, os médicos acreditam que ele talvez não viva além dos 80. Mas isso não o impediu de seguir com um propósito: ajudar 1.000 famílias pobres antes de partir.
E ele ainda possui uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Se você comentar "Obrigado, Arnold", quem sabe Deus também te abençoe. Ele tem algumas das casas mais luxuosas do mundo. Uma vila nas colinas de Los Angeles avaliada em 16 milhões de dólares. Uma fazenda de férias em Idaho, avaliada em 20 milhões. E até um castelo antigo na Áustria, que custou 32 milhões. Sua coleção também impressiona. Um relógio exclusivo de 5 milhões de dólares, a moto original de O Exterminador do Futuro, quase nunca usada, e um museu do cinema de ação avaliado em 20 milhões. Mas Arnold não é só luxo. Ele já doou mais de 100 milhões de dólares para veteranos e programas educacionais, além de criar o Arnold's Veterans Home Project, que ajuda ex-combatentes em situação de rua. E todo ano ele doa 5 milhões para melhorar a educação em regiões carentes. E você? Admira Arnold? Comente abaixo e compartilhe esse exemplo. Arnold Schwarzenegger está com 76 anos. Após passar por várias cirurgias cardíacas, os médicos acreditam que ele talvez não viva além dos 80. Mas isso não o impediu de seguir com um propósito: ajudar 1.000 famílias pobres antes de partir. E ele ainda possui uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Se você comentar "Obrigado, Arnold", quem sabe Deus também te abençoe. Ele tem algumas das casas mais luxuosas do mundo. Uma vila nas colinas de Los Angeles avaliada em 16 milhões de dólares. Uma fazenda de férias em Idaho, avaliada em 20 milhões. E até um castelo antigo na Áustria, que custou 32 milhões. Sua coleção também impressiona. Um relógio exclusivo de 5 milhões de dólares, a moto original de O Exterminador do Futuro, quase nunca usada, e um museu do cinema de ação avaliado em 20 milhões. Mas Arnold não é só luxo. Ele já doou mais de 100 milhões de dólares para veteranos e programas educacionais, além de criar o Arnold's Veterans Home Project, que ajuda ex-combatentes em situação de rua. E todo ano ele doa 5 milhões para melhorar a educação em regiões carentes. E você? Admira Arnold? Comente abaixo e compartilhe esse exemplo. Arnold Schwarzenegger está com 76 anos. Após passar por várias cirurgias cardíacas, os médicos acreditam que ele talvez não viva além dos 80. Mas isso não o impediu de seguir com um propósito: ajudar 1.000 famílias pobres antes de partir. E ele ainda possui uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Se você comentar "Obrigado, Arnold", quem sabe Deus também te abençoe. Ele tem algumas das casas mais luxuosas do mundo. Uma vila nas colinas de Los Angeles avaliada em 16 milhões de dólares. Uma fazenda de férias em Idaho, avaliada em 20 milhões. E até um castelo antigo na Áustria, que custou 32 milhões. Sua coleção também impressiona. Um relógio exclusivo de 5 milhões de dólares, a moto original de O Exterminador do Futuro, quase nunca usada, e um museu do cinema de ação avaliado em 20 milhões. Mas Arnold não é só luxo. Ele já doou mais de 100 milhões de dólares para veteranos e programas educacionais, além de criar o Arnold's Veterans Home Project, que ajuda ex-combatentes em situação de rua. E todo ano ele doa 5 milhões para melhorar a educação em regiões carentes. E você? Admira Arnold? Comente abaixo e compartilhe esse exemplo. Arnold Schwarzenegger está com 76 anos. Após passar por várias cirurgias cardíacas, os médicos acreditam que ele talvez não viva além dos 80. Mas isso não o impediu de seguir com um propósito: ajudar 1.000 famílias pobres antes de partir. E ele ainda possui uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Se você comentar "Obrigado, Arnold", quem sabe Deus também te abençoe. Ele tem algumas das casas mais luxuosas do mundo. Uma vila nas colinas de Los Angeles avaliada em 16 milhões de dólares. Uma fazenda de férias em Idaho, avaliada em 20 milhões. E até um castelo antigo na Áustria, que custou 32 milhões. Sua coleção também impressiona. Um relógio exclusivo de 5 milhões de dólares, a moto original de O Exterminador do Futuro, quase nunca usada, e um museu do cinema de ação avaliado em 20 milhões. Mas Arnold não é só luxo. Ele já doou mais de 100 milhões de dólares para veteranos e programas educacionais, além de criar o Arnold's Veterans Home Project, que ajuda ex-combatentes em situação de rua. E todo ano ele doa 5 milhões para melhorar a educação em regiões carentes. E você? Admira Arnold? Comente abaixo e compartilhe esse exemplo. Arnold Schwarzenegger está com 76 anos. Após passar por várias cirurgias cardíacas, os médicos acreditam que ele talvez não viva além dos 80. Mas isso não o impediu de seguir com um propósito: ajudar 1.000 famílias pobres antes de partir. E ele ainda possui uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Se você comentar "Obrigado, Arnold", quem sabe Deus também te abençoe. Ele tem algumas das casas mais luxuosas do mundo. Uma vila nas colinas de Los Angeles avaliada em 16 milhões de dólares.
Uma fazenda de férias em Idaho, avaliada em 20 milhões.